Olá, bem-vindos ao nosso primeiro editorial, onde nós comentamos tópicos que direta ou indiretamente se relacionam com economia, finanças e investimentos. Os tópicos que vamos escolher, em especial o de hoje, é o endividamento corporativo, que tem crescido bastante nos últimos anos, em especial a partir da crise de 2008, e está agora em níveis bastante críticos. Não só isso, a classificação de risco desses títulos, desses endividamentos, vem caindo, e isso é sim um risco para o mercado, que até o momento não tem se refletido na valorização dessas próprias empresas, mas a gente está vendo ali um risco. E qual seria a consequência disso então no mercado de criptomoedas? Essa é uma consequência secundária, mas é uma consequência que para nós é importante. Então vamos lá. Essa tabela aqui ao lado é a tabela de classificação dos títulos de dívida das principais agências de classificação de risco que existem no mundo. Existem outras, mas essas três são as que o mercado principal segue. Quais sejam? Fitch Ratings, Standard & Poor's e Moody's. O que elas fazem? Elas atribuem uma avaliação, elas atribuem uma nota a títulos de dívida emitidos por empresas e governos. Então, esses títulos, a classificação associada a eles, ela pode variar ao longo do tempo, assim como a classificação associada a um emissor propriamente dito pode variar ao longo do tempo. Então ela pode sofrer downgrades ou upgrades, ou seja, essa nota pode ser aumentada ou diminuída. Ela tem aqui basicamente três regiões importantes, aqui representado em azul, cinza e vermelho, são grau de investimento em azul, 1 grau de especulação, ou seja, 100 grau de investimento em vermelho, e uma tênue região entre elas, que é a região aqui em cinza. Então nós temos essas três regiões aqui classificadas, e nós vemos aqui que as notas a elas atribuídas, a nomenclatura é praticamente padrão. Tem algumas diferenças de uma agência para outra, em especial a Moody's, ela vai usar mais números, e Standard & Poor's e Fitch Ratings vão usar mais sinalização de mais ou menos. O que é importante? À medida que a qualidade do risco se deteriora, ou seja, a probabilidade de um eventual default, de um eventual calote, a capacidade que aquele emissor tem de honrar sua promessa de no futuro pagar essa dívida, quando existe um risco associado a essa promessa não se cumprir, o valor presente desse título, ou seja, quanto ele vale hoje, cai. Então, basicamente, um título emitido é um prometo pagar, é uma espécie de nota promissória, onde o emissor dela promete que numa data futura, por exemplo, em 10 anos, ele vai pagar uma quantidade, por exemplo, de R$1.000. Qual é o valor que essa promessa tem hoje? Dentro de um ambiente de juros zero e dentro do ambiente de confiança e estabilidade, poderia ser R$1.000. Ou seja, R$1.000 daqui a 10 anos poderiam ser, por que não, R$1.000 agora. Porém, dentro de um ambiente onde existe um custo do capital, aquela pessoa que vai comprar esse título vai abrir mão hoje de R$1.000 para retornar a eles daqui a R$1.000. Não, ele vai querer um prêmio sobre isso, porque o capital dele teve um custo e ele vai se privar dele por esse período. Então, eu não estou defendendo a operação, estou apenas comentando. Ele cobra um desconto, ou seja, para mim receber, ou para essa pessoa receber R$1.000 daqui a 10 anos, agora ele vai pagar, por exemplo, 800. E se ele tiver alguma dúvida da capacidade que esse credor vai honrar esse compromisso, que ele vai de fato pagar esses R$1.000, ele vai pedir um desconto ainda maior, e chega um ponto em que ele prefere não fazer negócio. Então, cada vez que o valor presente desse título diminui, o rendimento a ele associado aumenta. Por quê? Porque R$1.000 no futuro, se ele hoje está representado em R$900, ele tem uma certa taxa de juros ali envolvida, em grandes números, 10%. Se, por algum outro motivo, esse valor presente cai para 50%, nós temos uma taxa de juros ali implícita de 100%. Então, quanto menos vale o título hoje, maior o rendimento. Então, qual é a conclusão? Rendimentos, títulos que têm um rendimento maior, têm a eles associado um risco maior.
e por conta disso o valor presente deles é menor. Então tu está comprando agora esse título, tu está pagando menos por ele e tu vai ganhar a mesma coisa no final. Porque tu está pagando menos, tu vai ter um lucro maior se ele for honrado. E se ao longo desse tempo a probabilidade ou o risco aumentar, o valor presente naquele momento cai ainda mais. Então é interessante, porque à medida que se aproxima da data de pagamento, existe sim uma pressão por valorizar esse título. E à medida que a capacidade do credor de ter esse dinheiro ali diminui, esse valor cai. Então isso faz uma oscilação e muitos traders operam esse tipo de título, esse tipo de ativo, transacionando ele em momentos onde eles acreditam que vai ter no futuro um upside, então eles compram esse título agora a um rendimento maior e passado um certo tempo eles liquidam esse título no mercado. Quando as condições do credor ou do mercado melhoraram, os títulos se valorizam, ele vende. Por que nós estamos falando isso e por que isso é relevante? Ao final da crise de 2008, uma das soluções que os bancos centrais encontraram foi imprimir da ordem de 16 trilhões de dólares no mundo. Foi impresso, talvez mais, mas até onde é que eu tenho esse número, 16 trilhões. E esse dinheiro foi distribuído aos bancos e os bancos, alguns, investiram boa parte desse dinheiro em títulos de dívida de governos e em títulos de dívida de corporações. Essas corporações tomaram esse dinheiro que em abundância lhes foi oferecido, como tem uma grande oferta de dinheiro, o custo dele caiu, ou seja, os juros associados a tomar esse empréstimo caíram, e eles tomaram esse capital, mas não para investir em bens de capital. O que é um bem de capital? É algo que produz algo de valor, por exemplo, uma máquina. Uma máquina produz algo, um bem que pode ser comercializado. Então, não foi isso que foi feito na sua maioria, esse dinheiro foi tomado emprestado para que essas empresas comprassem, por exemplo, suas próprias ações de volta. Então, o número de ações cai, o valor da empresa continua o mesmo, o valor de cada ação aumenta, e isso tem sido a causa aí da valorização das ações nesse último período. Bom, o que acontece? O endividamento dessas empresas aumenta. Quando uma empresa gera um certo caixa, ela tem com aquele caixa que ela gera o recurso para honrar todas as suas despesas que estão vencendo dentro desse período. Só que à medida que o teu endividamento aumenta, o serviço da dívida aumenta. O que é isso? É a quantidade de dinheiro que tem que ser paga para aqueles que devemos, para que a nossa dívida continue sendo válida, ou seja, ela tem os seus vencimentos pagos em dia. E esse montante vem aumentando e isso prejudica a capacidade das empresas de continuar fazendo negócio. Por quê? Porque elas perdem capital para a dívida, o serviço da dívida. Isso diminui o capital livre que elas têm para uma eventualidade, que seria poupar para um dia de chuva, ou poupar para os dias difíceis. Essa poupança que as empresas têm, ela diminui ou às vezes se esvai. E aí a classificação de risco das dívidas dessas empresas diminui. Qual é o problema disso? Até aí não tão grande ou relativo apenas a essas empresas. E aí entram os fundos de pensão. Os fundos de pensão de grandes empresas, fundos de pensão de governos, como governos estaduais e governos municipais, que é a dos funcionários, esses fundos eles precisam em torno de 8% de rendimento anual para que eles tenham isso em média, lógico, para que eles consigam honrar os seus compromissos futuros e presentes com as entradas de caixa que eles vão tendo de agora até esse futuro. Como que eles conseguem esse rendimento? Antes da crise de 2008, nós tínhamos aí os títulos do Tesouro Americano em torno de 5% ao ano. Então, tu vai ter títulos aí de empresas rendendo em torno de 8%. Não é muito difícil, embora não trivial, obter esses 8%. A partir do momento em que se imprimiu 16 trilhões ou mais de dólares
através dos bancos centrais, esse dinheiro circulou no mercado e boa parte desse dinheiro ingressou em títulos de dívidas de governos e de corporações, o rendimento desses títulos caíram porque a oferta de capital aumentou, todo mundo está querendo comprar esses títulos porque esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E esses são os mercados de maior liquidez, então o preço deles sobe, o rendimento deles cai. E aí esses fundos de pensão que viam os títulos de governo considerados os mais seguros dentre as ofertas de títulos de dívida, ter o seu rendimento de 5% cair para 1%, eles viram que a rentabilidade que eles tinham estimado para o seu fluxo de caixa despencou. Ou seja, eles agora não têm mais um rendimento para que com as entradas de caixa, que é o dinheiro que os funcionários depositam mensalmente, não conseguem mais honrar seus compromissos futuros. Jogue contra isso a demografia, onde se está vivendo mais e se está nascendo menos. Então, o que acontece? Eles estão com o que a gente chama de unfunded liabilities. Não existe dinheiro para cobrir as obrigações futuras. Essa é a realidade da maior parte dos fundos de pensão que existe no mundo. Eu não estou defendendo nenhum tipo de ajuste, estou simplesmente comentando. Bom, o que esses fundos fazem? Eles investem então em produtos financeiros, mas para um fundo de pensão investir numa única empresa, isso é bastante complicado. Então, por quê? Por causa do risco e da complexidade, porque ela não vai investir apenas numa, ela vai investir em várias, então tu vai ter que gerenciar um grande número de investimento. Sabendo disso, bancos, em geral bancos de investimento, alguns bancos comerciais, eles oferecem chamados produtos financeiros, que são que fundos de investimento ou produtos assemelhados, onde esses bancos compram eles um grande número de títulos de dívida, porém de vários emissores, com diversas qualidades de risco ou classificações de risco, chamados tranches, ou seja, camadas de risco. Então tu vai ter camadas que são AAA, né, AAA, camadas que são com qualidade menor, etc, etc. O que acontece? A probabilidade de calote associado a cada uma delas é distinta e o ganho também. Porém, existe uma pressão dos fundos de pensão por rendimento. E então, o que acontece? Como os rendimentos de principal qualidade, que é os AAAs, os triplos As, o rendimento deles caiu de 5 para 1, a solução é investir em títulos de dívida de classificação de risco bastante pior, chamados junk bonds. E aí nós estamos falando de títulos aqui especulativos, que são fora da qualidade de investimento. Porém, fundos de pensão não podem fazer isso. Eles não podem investir em títulos que não tenham classificação de risco. Então, eles ficam no limite, na divisória disso, que é essa região aqui em cinza. E é aí que está o problema. Hoje, 45% do endividamento corporativo está nessa região. Isso quer dizer que, em média, a grandes números, 45% dos fundos de pensão têm o capital deles investido aqui. Qual é o problema? Eles estão muito perto do rebaixamento. E aí, numa piora da economia, esses títulos trocam de categoria, entram na região vermelha e, subitamente, uma quantidade enorme de dinheiro é obrigada por lei a deixar esses produtos financeiros. Aí tu tem um massive sale, tu tem uma venda bastante súbita desses títulos, possivelmente a mercado, e aí tu tem um colapso instantâneo, quem sabe, de um grande número de títulos de dívida. E isso vai afetar o mercado de ações, vai afetar tudo. Porque tu vai ter um dinheiro muito grande saindo. Para onde vai esse dinheiro? Títulos de dívida do governo, em especial dos Estados Unidos. A gente vai ver uma queda muito grande, isso acontecendo, do rendimento, dos juros nos Estados Unidos, porque o dinheiro vai para lá, vai para grandes mercados com muita liquidez, provavelmente o Bundesbank, provavelmente aí títulos do governo japonês, tá? Que são países
a Alemanha não tanto, mas extremamente endividados, mas que esse dinheiro vai para lá, em especial pela classificação de risco deles. Então eles vão aproveitar, vão emitir títulos de dívida, vão capturar esse capital, porém esse capital vai estar saindo aí do mercado corporativo. E aí o que vai acontecer? As empresas não vão ter capital de giro para continuar suas operações. Então aí nós vamos ter um problema que rapidamente vai contaminar a economia. Isso é uma possibilidade caso aconteçam eventos que forcem um downgrade dessa região cinza. E a gente pode imaginar um nível de pressão política que deve existir sobre essas agências de classificação de risco para que esse tipo de desclassificação ou de rebaixamento não aconteça. Porém, uma vez isso acontecendo, a gente tem esse tipo de evento aí que pode acontecer. Vamos dar uma olhada então em outra situação, que é a situação do mercado, então por onde pode vir esse tipo de triggers. E aí a gente entra então aqui no SP500, a gente pode ver que nós estamos aqui então com atualmente aí o índice praticamente rente ao topo aqui, 2.813, nós fechamos o dia em 2.808. Isso aqui é um topo quádruplo, ou se vocês queiram considerar aqui um recuo que aconteceu aqui no dia 8 de março, nós estamos aí num topo quíntuplo e nós não conseguimos vencer aqui essa região. Para dar uma olhada então aqui no gráfico aqui com um pouco mais de tempo, vamos dar uma olhada em 5 anos, vamos ver aqui o que nós temos. A gente está aqui com uma sequência de alta, nós tivemos aqui esse fundo e nós nos recuperamos, então já aqui em 2019, então de dezembro aqui do último ano, nós tivemos esse fundo e 2019 até agora foi um ano bastante feliz então para o mercado de ações, porém aparentemente nós atingimos aqui uma resistência. Essa resistência vencida, ela provavelmente vai abrir caminho aqui ao topo histórico e quem sabe até a renovação dele. Porém, no caso dessa resistência que está resistindo, não ser rompida, ou seja, continuar resistindo, a gente pode ter sim um mergulho e um novo teste a esse fundo aqui. E esse tipo de evento pode estar sim associado à desclassificação de alguns títulos e esse movimento pode começar a acontecer inicialmente de uma forma gradativa até que a gente tenha o famoso contágio e aí o credor de um também é o credor de outros. Por quê? Porque os produtos financeiros envolvidos envolvem títulos de diversos emissores de diversos países, de diversos setores da economia, exatamente para ter uma diversidade de risco. Agora, o que acontece? É exatamente esse mecanismo de diversificação que promove o contágio. Então, a falta de crédito de um também implica na falta de crédito do outro. E aí, empresas que de outra forma conseguiriam honrar então com as suas obrigações, elas veem essa capacidade prejudicada. Pessoal, então essa era o nosso editorial, a gente chama a atenção para isso e então no final eventos que podem causar, por exemplo, a gente tem que ficar um pouco de olho no que está acontecendo na Boeing, que ela está tendo aí dificuldade aí com possivelmente dificuldades técnicas com o seu avião 737, então evidentemente isso tem que ser investigado, isso tem que ser analisado, ninguém quer de uma maneira prematura determinar alguma coisa numa empresa aí dessa dimensão. Porém, esse tipo de evento pode colocar em risco uma capacidade de uma empresa dessas de estar faturando. Então, as ordens futuras para a fabricação de tais aviões, elas podem eventualmente ser canceladas ou serem adiadas. E isso aí afeta diretamente o caixa da empresa, isso afeta o chamado guidance, que é a expectativa aí de revenue, de venda da empresa durante o ano. E aí sim a gente corre o risco de uma empresa dessa estar sendo rebaixada, ainda que ela mantenha um grau de investimento. Esse tipo de movimento ele pode chamar atenção para outras empresas do setor, como por exemplo o varejo americano, que está fechando bastante lojas, e aí a gente começa a ter uma preocupação e aí começam então bancos então, que estão envolvidos então, com empréstimos para essas empresas, eles podem ter dificuldade então do ponto de vista do mercado, de poxa, será que tu vai conseguir de volta esse dinheiro? E aí então há o rebaixamento de títulos desse banco e aí a gente começa a ter então um pequeno processo de contaminação. Então vamos ficar atento a isso. Agora, aonde isso se reflete na Bitcoin? E aí então a gente tem aqui a nossa
correlação entre o SP500 e a Bitcoin. E aí o que a gente vê de uma maneira muito rápida aqui, antes da gente encerrar, a gente já apresentou 3 vezes, essa aqui é a terceira vez que estamos apresentando esse gráfico. Então, de uma maneira geral, aqui nós temos o momento mais recente e aqui nós temos o tamanho da janela, perdão, aqui o dia em que a janela aconteceu. Então aqui o dia mais longe ao passado, aqui o dia mais recente e aqui para cima o tamanho da janela. Então o que acontece no caso de uma queda do SP500 segundo reportado nesse gráfico aqui? Ora, num primeiro momento até 45 dias, então entre um mês e um mês e meio, por essa correlação aqui que terminou no dia 9 de março, os últimos 450 dias encerrados em 9 de março, uma queda no SP500 é positiva para Bitcoin. A partir de 2 meses em diante, a gente vê uma correlação de 1 para 1. Então, se esse movimento persistir por esse período, a gente já vê aqui um prejudicado para a Bitcoin, ou seja, a Bitcoin cairia junto se essa queda persistir. A partir então de 240 dias, a gente está falando aí de 8 meses praticamente, aí essa relação começa a diminuir e cada um praticamente segue o seu caminho. Então, dentro do movimento continuado de queda, nós teríamos aí nos primeiros 45 dias um movimento de alta na Bitcoin, se considerando apenas o impacto de um no outro, sem nenhuma outra força no mercado. Então, isso aqui não é uma análise complexa, onde a gente vê o reflexo disso por outros caminhos, é apenas a relação direta entre elas, capturada aqui por uma correlação. A partir daí, então, a direção delas começa a caminhar junto, o que pode ser positivo num outro sentido, caso eventualmente o SP500 se recupere. Isso poderia, então, sustentar uma alta aqui na Bitcoin. A questão toda é que de 1 mês e meio a 8 meses, no último período, eles têm andado juntos. E nos primeiros 1 mês e meio eles têm andado em direções distintas de forma predominante e a partir dali eles têm relações completamente indistintas. Então, ou seja, não relacionadas, né? Então essa é o que mostra essa figura aqui de correlação. Então a gente chama atenção para isso. No primeiro momento isso deve trazer um impulso para a Bitcoin, quem sabe, mas num segundo momento a gente vê eles andando juntos. De outra forma, então, caso o SP500 rompa o suporte, a resistência que ele está tendo em 2.811, 2.815, isso então, essa alta poderia sim afetar um pouco negativamente a Bitcoin. É um pouco estranho isso, mas é isso que está capturado aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!